Na nossa aula de hoje você vai precisar apenas de 2 cores para fazer o fundo. Você tá curiosa para saber como vai ser? Vamos acompanhar o vídeo de hoje. Eu sou a Márcia Sueli, fundadora do Cantinho de Pintura e do Clube Guia de Cores. Eu ajudo mulheres a se desenvolverem na pintura com o meu método de prática orientada de pintura, o POP. Se você quer saber mais, acesse o site guiadecores.com.br ou o nosso link que está aqui na descrição do vídeo. Nas redes sociais você já deve ter visto esse desenho aqui. Ele faz parte do Clube Guia de Cores, mas a aula de hoje eu vou te ensinar direitinho como usar esse fundo em outras pinturas também. Basta você pegar o jeito da coisa na hora que foi feito, ok? Não se preocupe com isso. Inclusive, você vai poder utilizar nos riscos do e-book gratuito. Você já baixou o seu? O link também está aqui na descrição do vídeo. Clica e segue o passo a passo lá de como baixar o seu e já sair praticando. Se você não me segue nas redes sociais, é lá onde eu posto essas novidades. Vai lá, Facebook, Instagram, tá por dentro das novidades que eu sempre mostro para vocês. Olha só, no início do vídeo eu falei que você iria utilizar 2 cores, mas se você quiser trocar essa cor aqui, que é a cor tijolo, pela cor telha, o tijolo vai ficar um pouquinho mais forte, mas vai ficar super lindo também. Então, quer acompanhar direitinho? Segue o vídeo agora, como fazer essa aula. Vou fazer o seguinte, eu vou começar com esse pincel, o 421, número 8, para preencher esses espacinhos aqui, e depois eu vou estender para fora. Cinza claro, tá sendo a cor de base. E eu nem risquei aqui, ó, o detalhe dessa roupinha. Vou riscar. Sim, e seguindo a mesma lógica que na roupinha da teia, a diferença é que aqui a gente estende um pouco mais essa teia. O traço, melhor dizendo. O traço para poder fazer a teia. Olha, aqui apliquei o cinza claro. Pego o pituá, esse aqui no caso é o número 4, 462, número 4. Ponho próximo ao desenho a tinta e vou esfumar para fora. O lado que tá a tinta tá aqui, esse lado de cá não tem tinta, ele vai ajudar a espalhar essa tinta. Posso virar um pouquinho assim. Se você gostar da parede bem destacada, você vai fazer bem grande para fora. Se você gostar ela mais limitadinha, vai fazer uma área pequena. Se você tiver até uma outra ideia aí de fundo, pode aplicar também, não precisa sair tudo igualzinho que tá aqui não. Eu gosto sempre de instigar que vocês usem muito a criatividade, porque isso vai fazer um bem danado para você. Não ficar presa a fazer somente da forma como eu ensino, não, de jeito nenhum. É interessante que você vá fazendo a sua pintura, mas até imaginando, o que eu posso fazer diferente do que a Márcia fez? Isso vai dando uma identidade ao seu trabalho. Isso aqui, gente, que eu tô fazendo, eu tô dando uma varridinha
Porque esse tecido, essa malhinha aqui de algodão, ela tem uns pelinhos, então eu tô penteando para na hora de fazer o contorno, esses pelinhos não me atrapalharem. Outra coisa que eu dei conta aqui, ó, tá vendo isso aqui? Isso é um gruminho que tem aqui embaixo. Ó. Bem pequenininho, gente. Mas ele dá volume na peça. E quem quiser clarear ainda mais esse fundo, quiser um cinza ainda mais suave, vai estar misturando o cinza claro com o branco ou com diluente. Olha, eu acredito que o fundo, dessa forma como a gente fez, ele já tá bom, não precisa mais que isso. Lembrando que a ressalva é, se você estiver pintando numa toalhinha e quiser fazer também o barrado completo, como eu falei, você faz. Se não, pode ser dessa forma como a gente tá fazendo aqui também. Olha só, para fazer o tijolinho, é interessante que a gente pegue um pincel com a espessura do tijolinho que a gente quer. Isso se você não tiver o stencil, tá bom? O que você vai fazer? Nesse primeiro momento, a gente pode até usar... Eu vou ver como é que essa cor vai se comportar no cinza. Ó. Eu posso até usar a própria cor que a Acrylex já disponibiliza, que é a cor tijolo. E saltear aqui, ó. Saltear os tijolinhos. E fazendo isso manualmente, usando a espessura do pincel. Mas a gente sabe que os stencils, eles vieram para facilitar a vida da gente. Então ele tem que ser visto como um investimento e não como um gasto a mais, tá bom? Porque isso aqui vai facilitar a minha vida. Quanto tempo eu vou demorar fazendo um tijolinho desse? Quanto tempo eu vou demorar fazendo com um stencil? Tá? Era até para eu ter feito um pré-cálculo aqui. Mas vamos lá, gente. Vou botar aqui mais ou menos, um pouquinho mais para cima. Aqui. Depois eu dou uma ajeitadinha aqui. Eu vou fazer logo esse lado. O que eu vou fazer? Se eu quiser marcar alguns tijolinhos, eu vou usar aqui o pincel número 2 da Condor. Esse pincel tá bem gastinho, como vocês estão vendo aí. É bem interessante pra gente fazer o uso no stencil, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Se eu quiser fazer essa parede todinha desse jeito, eu vou fazer. Faço umas batidinhas e uma esfumadinha. Se eu quiser usar apenas em alguns tijolinhos, aí eu vou ter mais cuidado, vou preencher só aquela área com um pincel até menor, se eu quiser só aqueles tijolinhos assim específicos. Se eu quiser estampar ele todinho, eu vou vir com esse efeito aqui, ó. Toma cuidado para esse stencil não vazar. Qual é a diferença principal da gente usar o stencil com batidinha ou com movimentos circulares? É justamente a quantidade de tinta que você vai deixar no trabalho. Então, observe, olha, esses pontos aqui eu dei batidinha. Observe aqui agora desse outro lado. Eu vou até desalinhar, gente, por causa desse tijolinho que eu fui inventar de fazer, né? Se eu bater esse stencil, eu sempre vou ter a cor mais escura. Mas se eu simplesmente esfumar, igual eu tô fazendo aqui, ele sempre vai ficar mais claro. Então, quando a gente usa a expressão bater stencil, aí você define aí qual efeito você vai querer. Porque se eu vier com muita tinta
e só colocar numa área, mexendo, essa tinta vai penetrar por baixo. Então a gente também tem que segurar o stencil com um pouquinho mais de firmeza para dar o efeito que a gente quer. Calmamente a gente vai levantar esse stencil. Ficou desencontrado porque eu mexi, né? Ó, o efeito é esse. E isso aqui eu vou ter que consertar porque era onde eu tinha preenchido com o manualmente, né? A mão livre. O que eu vou fazer? Quando eu precisar mover esse stencil, gente, é bem interessante que... Aqui eu dei uma limpadinha para não sujar o nosso trabalho. Quando eu precisar mover esse stencil, com exceção daqui, por causa disso eu tive que mexer tendo esse cuidado, né? Aí eu venho e posiciono esse stencil de uma forma que a abertura já fique onde já tá pintado e suba esse stencil com mais um pouquinho de cor. Então eu vou botar um tijolinho aqui mais forte. Outro tijolinho mais forte, os demais eu vou esfumar. Toma cuidado. Quem preferir usar até o stencil no início da pintura, pode usar. Aqui, olha, eu vou dar uma escurecidinha aqui em volta do neném. Ele fica com esse efeito. Eu gosto. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou só consertar isso aqui. Com o que, Márcia? Com a cor que tava no fundo, que no caso era o cinza claro. Porque os dois tijolos juntos não vai rolar, né? Aqui não fica legal. Então eu pego esse cinza claro e vou separar aqui esse stencil. Pode fazer com fundo marfim, pode fazer com aquelas outras cores que eu já tinha falado também. Lá vai eu fazer o uso do stencil usando esse pincel aqui, ó, um pincel de cabo amarelo de cerda dura. Só tomar cuidado com a quantidade de tinta, olha, tirei o excesso. E eu vou vir pra cá e tento encontrar mais ou menos, se foi assim, né? Ele tá mais ou menos aqui assim. Tento encontrar o desenho que foi utilizado nesse lado de cá do desenho. Só mais ou menos, tá? Não precisa ser a risca bem direitinho, não. Já que a gente fez esses tijolinhos mais fortes, eu vou fazer uns tijolinhos mais fortes aqui, olha. Batidinha com o pincel chato, se você não tem o outro, o pituar. E agora você dá uma esfumadinha, ó. Batidinha. Toma cuidado com a quantidade de tinta e dá a esfumadinha. Tá bom? E tira. Pronto, agora ele ficou forte desse lado e forte do outro. Aqui cabe mais um tijolinho forte. Forte que eu digo a quantidade de tinta, tá? Um mini tijolinho, outro mais forte e outro mais forte. O coisa bonita de mamãe, Jesus. Ai, gente, fica tão lindo com esses tijolinhos. E lembra de ver como que faz para limpar o stencil, tá? Com álcool. Facilita bastante, principalmente nessa mesma hora aqui, ok? Você viu durante a aula que eu mostrei direitinho, mas se você observar, olha, alguns tijolinhos estão mais fortes do que outros. Isso você viu, acompanhou, porque fica assim. Mas eu vou te dar mais uma dica. Se você quiser o tijolinho ainda mais forte, você vai substituir a cor tijolo pela cor telha. E assim você vai dar uma outra cara para esse trabalho. Independente de qual seja o seu stencil que você está usando aí,
que você vai usar aí, você vai poder aplicar ele em qualquer desenho. A preocupação principal é você entender, esse fundo é uma parede e no chão vai ser o quê? Vai ser um chão do mesmo jeito ou você vai optar ali por botar um chão e uma graminha? Fica a seu critério, usa a imaginação para estar praticando essas aulas que eu dou aqui no e-book gratuito. Você baixa o seu, já falei antes, mas você pode aplicar em qualquer desenho, basta que você altere o cenário que esse bebê vai estar, tá bom? Eu te aguardo num próximo vídeo. Você já sabe, se você quer aprofundar na pintura de bebê, na pintura para fralda, você acessa o site guiadecores.com.br e eu também te aguardo aqui no próximo vídeo. Um beijo para você! Vai, eu não desliguei não.